Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Gabriela e Arthur Einck. Nesse vídeo será uma reflexão sobre um assunto muito importante na nossa vida e que às vezes a gente fica deixando para depois, ou a gente tem assim práticas um pouco mais tradicionais, ou a gente se deixa levar pela rotina e acaba não dando muita importância, que é sobre o nosso relacionamento com Deus. Que esse vídeo não é sobre religião, mas é sobre espiritualidade. A maioria das pessoas tem uma crença cristã, né, acredita em Deus, independente da sua linha religiosa, se você se considera, se você é um praticante ou não praticante, eu acho que a fé em Deus é uma coisa comum que une todas as pessoas. Mas os ritos, se a pessoa se reúne ou não em algum lugar, se a pessoa lê ou não lê a Bíblia, e principalmente no seu dia a dia, se você fala ou não fala com Deus, se você tem um tempo na sua rotina para se dedicar a isso, eu acho que faz muita diferença na nossa vida, na maneira como a gente vive e até na nossa sensação de pertencimento, a nossa felicidade, a nossa alegria de viver passa por isso também. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Eu estava conversando com alguns amigos esses dias, contei para eles sobre um sonho que eu tive que foi interessante, e nesse sonho é como se Deus fosse alguém que mora na nossa casa. Pense a sua casa, a sua família, o lugar onde você mora. Que Deus fosse uma pessoa, né? Como eu, como você, visível. Se Deus morasse com você, se Deus morasse na sua casa, e de uma certa maneira, se você acredita, é como se ele morasse, porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele está com a gente em qualquer lugar, ele está dentro de nós, está no nosso coração, e onde a gente estiver, a gente pode e deve falar com ele, compartilhar com ele aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, os nossos planos. Por mais que Deus saiba de tudo e está sempre com a gente, ele também precisa da nossa atenção. A gente precisa de um tempo para ele. E nesse sonho que eu tive, é como se Deus fosse uma pessoa, né, que morava ali junto comigo e com o Arthur. Eu acredito que foi um tipo de mensagem assim para refletir. É como se Deus morasse na nossa casa, mas a gente não tivesse tempo para ele. Então, acorda de manhã, acorda correndo, às vezes atrasado, com afazeres de trabalho, corre para cá, corre para lá, tem que levar os filhos na escola, tem que, sei lá, ir no mercado, tem compromissos, tem hora para chegar no trabalho. Então, a gente acorda no meio daquela rotina de um monte de coisas para fazer e às vezes não para, por exemplo, dar bom dia para Deus. Foi assim no meu sonho, como se Deus fosse uma pessoa. Então, eu fui ali, eu falei com meu filho, eu dei bom dia para ele, eu conversei coisas com ele e Deus estava ali como se fosse sentado na mesa e ninguém falou com ele, como se ele estivesse sendo ignorado, sabe? Ou como se, assim, quando acontece alguma coisa, quando a gente está muito preocupado, acontece alguma coisa chata, daí a gente lembra assim, não, não, eu preciso ficar firme, eu preciso ter fé. E aí você para, faz uma oração e pensa em Deus. Mas Deus, ele quer se relacionar com a gente, né? A Bíblia fala sobre isso, que Deus criou o homem para ter relacionamento, principalmente para que a gente converse com ele. Mesmo ele sabendo de todas as coisas, ele quer se relacionar com a gente, ele quer que a gente converse com ele, conte sobre os nossos planos, sobre as nossas preocupações, até as nossas ansiedades. Às vezes a gente tem, conforme a nossa personalidade, reações, maneiras de lidar com a ansiedade, ou querendo antecipar as coisas, já planejar e deixar tudo certo, tudo organizado para que nada dê errado, ou às vezes algumas pessoas ficam um pouco paralisadas assim, com a ansiedade, com medo de que algo ruim aconteça. Mas tudo isso a gente pode e deve direcionar para Deus, porque quem melhor do que Deus para conhecer a nossa vida, as nossas questões, para conhecer também as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, Deus é a única pessoa que consegue entender todas as intenções, todas as situações, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja o que for. Deus é o único que sabe de todas as coisas. Então, quem melhor para nos aconselhar, né, e para nos abençoar em cada situação? Que é bem importante dentro da nossa rotina, assim como a gente tem o horário de trabalho, o horário de deslocamento, o horário que a gente dedica aos filhos, à família, até aos amigos, que a gente coloque na nossa rotina, na nossa agenda mesmo, o nosso horário para falar com Deus.
Desde que a gente acorda, se acorda de manhã e daí já vai mexer no celular, assim, para ver, tá vendo alguma coisa nas redes sociais, né, tá vendo alguma notificação, poxa, a gente fica ali uns minutinhos antes de levantar da cama. Por que não incluir nesse momento uma oração, agradecer por aquele dia, colocar diante de Deus as coisas que você tem para fazer naquele dia, mentalizar, pensar coisas boas. De repente, né, tem aplicativo no celular da Bíblia, sempre tem o versículo do dia, lê ali qual que é o versículo do dia. Nossa, isso parece que alinha o nosso dia, acalma o nosso coração, deixa a nossa mente mais focada para qualquer coisa que a gente for fazer. Outra coisa, antes das refeições, não sei se vocês têm o hábito de fazer oração, mas tentar colocar pelo menos uma vez por dia antes da refeição, agradecer a Deus por aquele alimento, pelo sustento, porque tudo que tem na nossa vida é Deus que nos dá, né? Para a gente não achar, não se iludir que é a nossa capacidade, que é a meritocracia, que é a gente que corre atrás. Claro que a gente tem que ter o nosso esforço, mas sem a bênção de Deus, nada acontece. Então, sempre estar agradecendo, sempre ser grato a Deus, porque senão a gente vai virar aquele filho mimado que às vezes procura o pai e a mãe para pedir coisas quando sente necessidade e não para se relacionar, né? Pensa que Deus também tem os pensamentos dele, Deus tem planos, tem coisas que Deus quer fazer e ele busca pessoas para poder colocar esses projetos, vamos dizer assim, em prática. Quem sabe Deus não pode compartilhar no nosso coração algumas vontades que ele tem, coisas que ele quer fazer na nossa vida e que talvez a gente não está percebendo. E agradecer, eu acho que agradecer é muito importante. Com certeza todos nós já recebemos muitos livramentos na vida que a gente nem ficou sabendo, porque Deus age e abençoa as nossas vidas, às vezes a gente nem fica sabendo. Por exemplo, você estava dirigindo, indo para algum compromisso, e sabe assim, do nada você pegou e falou, nossa, peguei a rua errada, desviou do caminho, perto ali de onde você estava tinha um acidente logo adiante, ou por algum motivo, uma coisa boba, esqueceu uma chave e teve que voltar, e se atrasou 5 minutos. Será que a gente consegue entender que às vezes um desvio de rota, um pequeno atraso, possa ter sido um livramento de Deus que a gente nem ficou sabendo? Né, a nossa saúde. Poxa, se a gente tem mais saúde do que doença, se a gente tem mais perspectivas e sonhos na vida do que problemas para resolver, isso não é uma bênção tão grande? Então, a gente ser grato e sempre estar conversando sobre isso com Deus. Aconteceu uma coisa legal, sabe? Fala ali com você, em voz baixa, ou se puder, sei lá, tá dirigindo no carro. Eu gosto muito de ter esses momentos enquanto eu dirijo, que é bom para refletir. Eu falo, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, e vou enumerando as coisas que eu sou grata. E às vezes só nessa conversa, que pode parecer que eu estou conversando comigo mesma, mas Deus está me ouvindo, Deus já vai acalentando o coração, ele já vai me ajudando a organizar os pensamentos. Vamos pensar assim, né? Por mais que Deus seja invisível, a gente consegue senti-lo, né? Quando a gente está no meio da natureza, quando a gente sente o vento tocando na nossa pele. O vento é invisível, mas você consegue senti-lo. Quando você escuta uma mensagem bonita, um sermão bonito na igreja, quando você lê um versículo, quando você faz uma oração junto com a tua família, você sente Deus ali, você sente essa força criadora, essa força te protegendo, te guardando, né? Então a gente ter separado o nosso dia esses momentos para nos relacionarmos com Deus, não vivermos como se Deus não estivesse ali, ignorando a presença dele, incluir a presença dele e essa conversa com ele no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente não viva como um incrédulo, como alguém que não acredita em Deus ou que separa, não, mas eu vou na igreja no final de semana. Eu vou na igreja e daí lá eu faço as minhas orações. Mas pensa se durante a tua semana inteira, quem é casado, você não conversasse com a sua esposa, não conversasse com o seu marido, ou não falasse com seus filhos, fala assim, não, eu estou trabalhando, não estou com tempo, domingo a gente conversa, né? Quando a gente ama alguém, quando alguém faz parte da nossa vida e está o tempo inteiro com a gente vai conversar com essa pessoa todos os dias. Fica essa reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre o tempo que a gente tem dedicado a isso, que a gente inclua essas pílulas de relacionamento, esses pequenos momentos para a gente agradecer, para a gente conversar com Deus e aprofundar esse relacionamento do nosso dia a dia. Um abraço para você e tchau, tchau.